Fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos aqui no Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo aí para vocês, tá? De outro lançamento recém-lançado pela Galápagos Jogos, não é? A Masmorra do Mago Louco, o Waterdeep, aventura aí baseada, né, no Mago Louco Halaster, que do universo de Dungeons and Dragons, né? Para quem joga RPG de mesa aí, é um board game que usa parte das regras da quinta edição de D&D, né? Que é a regra mais atual aí lançada para o RPG do Dungeons and Dragons. E a Matilha então já preparou para vocês aí um vídeo de regras, tentando trazer de uma forma clara, uma forma que vocês possam entender e absorver aí as regras da melhor maneira possível. Vale ressaltar que o manual é horrível, tá galera? Vamos ser sinceros, uma leitura pesada, difícil de ler, que fica usando o gênero o tempo todo. Coisas como aventureiro, aventureira ou jogador, jogadora, o tempo todo, maçante de ler, difícil, bem meia boca, tá? A explicação do manual. O jogo é fácil, mas o manual é ruim. Então talvez aí fique difícil entender as regras por causa do manual ruim que tem aí esse jogo. Mas eu tentei fazer da forma mais clara possível aí. Espero que vocês gostem. Já peço, por favor, deixa o like. E se tá gostando do conteúdo, galera, do canal, se inscreve no canal, porque vocês se inscreverem no canal vai me ajudar bastante, tá? Para mim poder aí tá continuando a trazer conteúdo para vocês e tá tentando aí produzir, né, conteúdo sobre jogos, sobre board games, regras e gameplay que nós precisamos tanto, né, para podermos compreender de uma maneira melhor os nossos jogos e até tirar aquelas duvidazinhas que sempre fica aí. Eu espero estar ajudando. Então vamos lá para as regras de Waterdeep, a Masmorra do Mago Louco. Fala galera, beleza? Estamos aqui então prontos para iniciar as nossas regras de Waterdeep, a Masmorra do Mago Louco board game. É isso aí galera, vou tentar aqui explicar para vocês então, de uma forma mais clara possível, como é que se joga então aí o novo board game lançado pela Galápagos Jogos aí, da franquia de Dungeons and Dragons, não é? A Masmorra do Mago Louco. Beleza, galera? Eu já montei aqui mais ou menos, né, o setup inicial. E a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês vão iniciar uma partida de Waterdeep é separar o baralho básico do baralho avançado, tá galera? Todas as cartas básicas no jogo, tá? São as cartas que tem aqui embaixo esse símbolo branco e são as cartas numeradas aqui de 1 a 184. Então você precisa tirar do baralho todas as cartas que são avançadas, então que tem esse simbolinho dourado aqui embaixo e que vão de 185 em diante, tá? Porque são cartas que elas vão ir entrando nos decks conforme você vai progredindo nas masmorras aí do Mago Louco. Então você vai separar esses decks deixando só as cartas com o símbolo branco, numeradas de 1 a 184, como eu fiz aqui com o deck do Tesouro. E também, ó, pode ver que eu já deixei separadinho aqui todos os meus outros decks. Então todas as cartas que são avançadas, né, que tem o símbolozinho aqui, ó, tentar tirar o reflexo aí, tem o símbolozinho dourado, você vai deixar de lado e você vai acrescentando elas, os monstros, tá? Tá vendo, ó, que são monstros mais fortes e elas vão ser acrescentadas depois. Então você tem que deixar todos os decks, encontro, armadilha, tesouro, tá? Runa ancestral, magia, monstro e aventura somente com cartas que tem o símbolo no canto inferior direito branco,
numeradas de 1 a 184. Dessa forma, você vai preparar então os baralhos para você poder jogar inicialmente aí, né, as aventuras aqui do Mago Louco, tá, galera? Tem uma série de componentes também que são componentes que são mais utilizados no jogo, né? E você já deixa esses componentes aí de fácil acesso, que são os golds, os PVs, os marcadores de status, os tokens de armadilha, tá? Os tokens de vantagem e desvantagem. Esses caras aí você deixa eles sempre na mão aí, beleza? Feito isso, você vai montar a sua aventura de acordo com o livro dos cenários, tá? Se você for jogar a primeira aventura, você vai olhar lá no livro dos cenários qual é o setup básico para aquele cenário em questão. Então essa parte aí de setup eu não vou entrar, né? Porque o setup do Waterdeep ele é bem simples, tá, galera? Ele não é igual um setup do Gloomhaven que precisa de mais explicações. Vocês vão ver que são poucas linhas explicativas a respeito do setup. Normalmente a maioria deles usa inicialmente essa peça aqui, ó, que é o poço de entrada, tá, galera? O poço de entrada é onde vai começar o jogo, onde vai começar a dungeon, e aí os personagens vão começar nesse poço aqui. Normalmente ela usa esse poço de entrada, quando não for usar, ela vai dizer o contrário, tá? Eu vou explicar certinho como funciona então também essa peça. Então, feito o seu setup aqui, separado os seus baralhos, cada personagem precisa escolher, né? Cada jogador precisa escolher um personagem, né? E eu peguei aqui como um exemplo, tá, galera? Eu peguei a guerreira aqui, a guerreira Tiflin, tá? Guerreira Tiflin que veio. Eu peguei ela como exemplo e também peguei o meio-elfo clérigo, o Cormac, tá? Que eu também vou utilizar ele como exemplo. Veja que ambos estão no nível 1. Então você precisa pegar as fichas do personagem no nível 1, tá? Considerando que é a primeira aventura que você vai iniciar no jogo. E junto com esses personagens, você precisa pegar o deck deles, né? Cada personagem vem com um deck aí de habilidades, né? De poderes, tá? E você vai fazer a separação desses decks de poderes, tá, galera? Como você faz isso? Na própria ficha do personagem, né? O exemplo aqui do Cormac, nós temos aqui a parte escrito poderes, que vai estar descrito em negrito um poder dele que é automático, que vai estar com ele. Esse poder aqui, neste caso dele, é as estacas abençoadas. Então você vai procurar esse poder e já vai pôr com ele. E depois você vai poder escolher, então, como está escrito aqui, um poder à vontade de clérigo, 2 poderes utilitários de clérigo, tá? E um poder diário de clérigo. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir no deck, ó, atrás da carta do deck aqui, tá escrito, ó, poder à vontade, tá vendo? E também aqui na frente, ó, embaixo do nome aqui, clérigo, poder à vontade. Isso quer dizer que esse é um dos poderes à vontade daquela lista que você precisa escolher. E lá diz, então, primeiro que você tem que escolher a estaca abençoada, tá, galera? A estaca abençoada é esse aqui, tá? A carta aqui de poder, ela funciona da seguinte forma, né? Ela tem aqui a classe, aqui em cima. Ela tem, então, o tipo de poder que é, se ele é à vontade, utilitário ou diário. O nome da habilidade, né? Estacas abençoadas aí. Um texto descritivo que é bem legal, que mostra como é o ataque, né? Como o personagem usa o ataque. Aqui tem o texto com as condições para você fazer esse ataque. E a caixa com o bônus base de ataque que você tem para acertar o oponente com este poder e o dano que este poder vai causar. Nós vamos entrar em mais detalhes a respeito disso quando estivermos falando do dano, tá? Mas ela tem essa configuração. Então, como o Cormac precisa ter a estaca abençoada, que já é um automático dele, e aqui ele precisa escolher outro poder à vontade, tá? Que fica a meu critério. Então ele tem 2 poderes à vontade. Eu vou escolher então o arremesso digno, né? Porque ele causa 2 de danos. Eu quero ter um poder que causa 1 e um que causa 2 de dano. Então esse poder que sobrou não vai ir comigo, então ele vai ser descartado. Então o jogo diz que eu preciso escolher 2 poderes utilitários de acordo com a ficha do Cormac, tá, galera? Poderes utilitários vão estar escrito aqui em cima,
Aqui, ó, clérigo, poder utilitário e como também o poder à vontade atrás da carta, tá? Então eu também vou pegar 2 poderes utilitários aqui para o meu Cormac, tá? 2 poderes utilitários. E vou descartar o restante e o jogo manda eu pegar também um poder diário, que eu vou pegar aqui o toque vampírico, tá? O poder diário. O restante do deck do Cormac que sobrou, eu não vou usar, tá, galera? Eu vou tirar ele, tá? E vai ficar fora da aventura, fora da missão. Porém, entre missões, quando eu completo uma aventura ou outra, eu posso, galera, trocar esses poderes respeitando o que está escrito aqui na minha ficha de personagem. Ah, eu joguei com esse poder aqui, por exemplo, né, o arremesso digno, não gostei, eu vou trocar pelo outro poder à vontade do Cormac. Eu posso fazer isso entre as aventuras, tá? E agora aqui também com a nossa guerreira Tifelina aqui, né, a nossa Tiflin, a Ática, nós vamos fazer o mesmo, respeitando também a parte que está escrito na ficha dela aqui de poderes, certo? Então, respeitando a parte da ficha dela de poderes, ela diz que eu preciso pegar o poder diário, Repreensão Infernal, tá? Vou deixar separadinho aqui, que é obrigatório, preciso escolher um poder à vontade dela. Eu vou escolher a espada e o escudo, vou deixar separadinho aqui também. Preciso pegar 2 poderes utilitários. Vou pegar o ataque iniciante, tá? E o aventureira renomada. Vou pegar esses 2 poderes utilitários também. Deixa eu arrumar aqui. E ela manda eu pegar mais um poder diário, que esse poder diário eu vou pegar a liderança, esmaga e corta. Tá? Vou pegar a esmaga e corta. Beleza. O restante do deck, como o do Cormac, fica fora do jogo, tá, galera? Novamente, eu posso também, como o Cormac, fazer a troca desses poderes aí entre as aventuras, tá? Posso aí, entre as aventuras, fazer a troca aí desses poderes. Feito isso, o personagem aqui, então, pessoal, tem um background, certo? Ele possui aqui alguns atributos, como a CA, para quem joga D&D aí, né? Sabe que esse atributo significa classe de armadura. Então ele significa a dificuldade que o oponente tem em superar a sua defesa. Então, para acertar você, ele precisa de um dado de 20 faces, né? Que vem com um jogo aqui, somado ao seu bônus base de ataque, do ataque em questão utilizado, conseguir um valor igual ou superior à sua CA para poder acertar você. No caso aqui da nossa guerreira, ele precisaria então de 17 para poder acertar ela, né? Ela tem 10 PVs, que significa pontos de vida. Quando o seu PV abaixar, né, abaixo de 10, ela vai estar aí incapacitada. Nós vamos explicar como funciona. Deslocamento é o quantos quadrados, né? Quantos quadrados na tile ela pode se movimentar, tá? Então ali naquele caso ela anda 5 quadrados. E o valor aqui de pulso, né, é quanto ela recupera de vida ao usar uma ficha de pulso de cura, que eu também vou explicar como é que funciona, tá? Uma ficha aí bem básica, com características aí similares ao RPG de mesa, né, do D&D, Dungeons and Dragons. Escolhido o personagem, ok, pegou então os poderes aí dos seus personagens, escolheu a dungeon lá no livro de cenários, né, vamos poder aí iniciar a nossa missão. Então separa aí as miniaturinhas dos seus personagens que vão participar aí dessa batalha, né? Deixa eu achar a miniatura da Tiflin aqui também, né? Vamos lá. Separa as miniaturas dela. Você pode escolher qualquer um dos quadrados na peça de poço de entrada para que o seu personagem possa iniciar nessa peça inteira. Essa peça é considerada uma peça só, tá, galera? A menos que a aventura diga o contrário, você sempre vai iniciar a missão desse jeito. Então, nós vamos aqui colocar eles aqui, cada um em cima de um ponto de emboscada ali. Vou deixar eles posicionados e vamos então iniciar aqui uma rodada, né?
iniciar aqui a sequência de jogo. O jogo vem com esse resuminho, tá? Que tem toda a sequência de jogo e eu vou explicar as regras, né? Seguindo essa sequência aqui, para que vocês possam ter um fácil entendimento. Tá? Um turno em Waterdeep, a masmorra do Mago Louco, ele se resume em 3 fases: a fase de aventureiro, a fase de exploração e a fase de vilão, ok? Na fase do aventureiro é a fase em que você vai ativar o seu personagem e você poderá então fazer um movimento que é livre, tá, galera? Essa ação de movimento é gratuita. Então você tem um movimento gratuito onde você pode se movimentar o deslocamento do seu personagem, como eu mostrei aqui nas fichas dos personagens. No caso, então, se estivéssemos ativando a nossa Tiflin e ela tem deslocamento 5, eu poderia então fazer um movimento de até 5 quadrados aqui no tabuleiro. Eu poderia me movimentar por até 5 quadrados no tabuleiro. O movimento, ele tem algumas regrinhas aí, tá, pessoal? Eu vou tentar aproximar esse tabuleiro aqui para explicar aqui as regrinhas de movimentação, tá? O movimento em D&D, aqui o Waterdeep, funciona da seguinte forma: cada quadrado desse é um ponto dos meus movimentos que eu tenho, no meu deslocamento, né, que eu gasto para andar, né? Se eu tenho 5 a cada quadrado, eu consumo então um dos meus pontos de movimento. Eu posso me movimentar tanto na horizontal quanto na vertical e também na diagonal, tá? Quando eu me movimento na diagonal, eu preciso respeitar o seguinte critério: eu não posso me movimentar na diagonal se eu estiver com os 2 quadrados entre eles que eu vou passar bloqueados, né, obstruídos, seja por paredes ou seja por inimigos. Quando eu me movimento também em D&D, eu não posso passar por inimigos. E obviamente, quando eu me movimento em D&D, eu não posso ocupar espaços pretos, ou seja, espaços de parede. Eu não poderia entrar, por exemplo, neste quadrado aqui, que é um espaço aí de parede. Eu preciso respeitar esses movimentos. O movimento é bem simples, não é? Eu posso andar aí em todas as direções, incluindo a direção diagonal, tá, galera? Eu também posso andar na diagonal, ficando aí atento apenas aos obstáculos. Obstáculos nesse jogo é um monstro ou um cenário, né? Um quadrado do cenário preto aqui, que simboliza aí uma parede, uma barreira da qual eu não posso estar atravessando. O jogo, ele sempre vai ter uma referência em 2 aspectos na questão das tiles, tá, galera? Quando o jogo falar peça, ele está falando de uma peça de tile. No caso do poço de entrada, que tá vendo que ele é grandão, ele é 2 peças, né? Porque ó, isso aqui é uma peça de tile. E você pode reparar que o poço de entrada tem o tamanho de 2 peças de tile. Então o poço de entrada é uma peça só, mesmo que ele está dividido em 2 áreas, ainda ele é considerado uma peça. Portanto, qualquer outra peça de tile é uma peça. Quando o jogo falar a uma peça de distância, por um exemplo, e nós estivermos nessa configuração, se tiver alguma condição em que a Tiflin precise estar a uma peça de distância, esta peça está a uma peça de distância da Tiflin. Você pode contar essa peça dessa forma. E o jogo também se refere a quadrado. Quando o jogo se falar, né, quadrado, ele está se referindo a um quadradinho aqui do movimento. Peça e quadrado, ok? Muito simples. Outra configuração que o jogo pode pedir que nós façamos é para que nós contemos tiles. Isso mesmo, para que nós contemos as peças, né? Vamos explicar aqui de uma forma mais clara como funciona a contagem de peças, tá? Eu nunca posso contar uma peça na diagonal, ou seja, aqui onde o nosso Tiflin está, eu vou contar peças a partir dele. 1, ok? 2. Eu não posso contar dessa forma. 1, 2.
Se eu quisesse contar o espaço para esta peça aqui, eu não posso passar pela parede. Como se trata do poço de entrada e temos aqui uma peça inteiriça, né? Então essa peça também estaria a 2 de distância dele, pois ele está na mesma peça. Porém, se nós estivéssemos com uma configuração diferente aqui, estivéssemos com essa peça aqui e finalizando essa aqui, agora já temos uma boa diferença, tá? Porque essa peça aqui, ela tem paredes. E se nós formos contar a distância do Tiflin até lá, daqui, por exemplo, nós podemos contar 1 e não podemos contar 2 aqui, pois temos uma parede. Nós teríamos que contar 1, 2. O Tiflin estaria a 2 peças de distância. Eu não poderia contar daqui 1 na diagonal. Eu nunca posso contar uma peça na diagonal, mas eu posso contar um quadrado na diagonal. Diferente. Quantos quadrados o Tiflin está de distância do Cormac? Aqui nessa simbolizando aqui, eu poderia contar 1, 2 na diagonal. Mas quando eu estou contando peças, eu não posso contá-las na diagonal. Beleza? As peças, galera, elas têm aí também alguns símbolos. Quando você compra uma peça, ela pode ter a cara do Halaster aqui, tá? Do Mago Louco. Esse símbolo indica que toda vez que você comprar uma tile com esse símbolo, você precisa fazer aparecer um monstro ali. Eu vou explicar certinho como você faz isso. Temos os símbolos de emboscada, tá? Os símbolos de emboscada, eles acontecem em coisas especiais que utilizam eles. Nós vamos falar um pouquinho disso. E temos também um triângulo. Tá vendo que aqui tem um triângulo? Eu vou explicar na parte de exploração como você utiliza esse triângulo. Pode ver que umas peças têm um triângulo branco e outras peças como essa têm um triângulo preto. Isso faz uma diferença também. Temos esses xizinhos que indicam que nesta peça serão colocados tokens de armadilha, ok? E esse diamantinho aqui que significa um tesouro, que nessa peça será colocado um baú de tesouro. Essa então é a simbologia das tiles, das peças, das masmorras aqui do Mago Louco. Vale ressaltar que algumas tiles têm habilidades especiais, como o túmulo, aonde você ficar em qualquer um dos 4 espaços aqui onde tem lápide, você recebe mais 1 de CA. Isso também eu achei muito bacana. Como você pode perceber, o jogo ele constrói uma masmorra sempre de forma aleatória, utilizando aqui a pilha de masmorras. Sempre que você for explorar, então você vai comprar uma tile desta pilha de masmorra. Nós vamos falar aí de uma forma mais específica quando estivermos na etapa 2, que é a fase de exploração. Portanto, ainda voltando à nossa etapa 1, que é a fase do aventureiro, então a nossa Tiflin poderia fazer um movimento de 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5, por um exemplo, pararia aqui, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre essas bordas. E ela poderia então fazer qualquer uma das outras ações descritas aqui nessa sequência de jogo, tá? Ela poderia se mover mais uma vez usando a sua ação. Para você que já jogou o RPG Dungeons & Dragons, você sabe que você tem a opção de fazer um deslocamento dobrado, não é? Aqui seria o dobro aí do seu deslocamento. Seria mais ou menos essa ação. Você poderia se movimentar mais uma vez, agora não usando a ação de graça de movimento, e sim usando uma ação a mais de se mover. Você poderia fazer um ataque contra um inimigo, tá? De acordo com os requisitos das suas habilidades, das suas cartas. Você poderia desativar uma armadilha que estivesse na mesma peça em que o seu personagem se encontra, ou você poderia fazer outras ações que às vezes as aventuras dão ações específicas que consomem as ações dos personagens para aí serem utilizadas. Feito isso, feito o seu movimento em uma das ações aí que eu apresentei, escolhidas, você pode ir então para a fase de exploração. Mas antes de irmos para a fase de exploração, vamos falar então agora como funciona a ação de atacar, não é? Que é uma das ações que nós podemos fazer aí
de segundo descrito o nosso resumo. Vamos imaginar a seguinte situação, não é? Temos aqui um inimigo, o guarda veterano, não é? O guarda veterano, eu vou encontrar aqui a ficha dele para pegar as estatísticas dele, é o veterano líder, né? Não é guarda veterano. Estou confundindo aí com Gloomhaven. Estamos aqui com as estatísticas desse monstro e a nossa guerreira Ática vai fazer um ataque contra ele. Ela escolhe usar o poder à vontade dela aqui, espada e escudo. Então, primeiramente você precisa selecionar um alvo para o seu ataque, né? Temos então o veterano líder como alvo. Agora a Ática escolhe qual ataque utilizar, a espada e escudo. E a espada e escudo diz que o monstro tem que estar a um espaço adjacente dela, que é o caso, tanto na diagonal aqui, tá, galera? Quanto todos os quadrados, mesmo na diagonal, que estão adjacentes ao personagem. Ela então terá um bônus base de ataque, uma chance de acerto de mais 8 aqui com essa carta. A CA do nosso veterano líder é 15. Então nós rolaremos um dado de 20 face e somaremos 8 e precisamos tirar 15 ou mais para acertar o veterano líder. Tá? Tiramos 19, mais do que o suficiente aí para passar a classe de armadura do inimigo. E aqui a habilidade espada e escudo diz que ela causa 1 ponto de dano, tá? No veterano líder. Então o veterano líder vai receber aqui 1 ponto de dano. Tá? Você coloca 1 ponto de dano. A carta dele diz que ele tem 2 pontos de vida, quer dizer que ele ainda está no combate. Combate bem simples, tá, galera? Para quem já conhece, né, D&D, sabe que a base, né, do combate de D&D. Isso aqui é a parte mais simples mesmo do combate de D&D. O board game veio bem simplificado. E para quem não conhece também, aí é muito fácil assimilar, né? Pode ver que as regras dele são bem simplificadas, tá? Então é assim que você faz aí um ataque aqui em Waterdeep, a masmorra do Mago Louco. Caso, né, ela tivesse, a nossa guerreira, tivesse usado esse ataque aqui que causa 2 de dano, né, e tivesse então conseguido matar o veterano líder, tá, galera? Ele seria retirado, o veterano líder seria retirado do tabuleiro. A carta dele, tá vendo que aqui embaixo da carta tem um valor de experiência. A carta dele vai para pool, para reserva de experiência de todos os jogadores. Todos os jogadores têm uma reserva de experiência que eles usam de forma coletiva. Ela vai ficar lá em cima. E o jogador da guerreira, da Ática, compraria uma carta de tesouro aqui do deck de tesouros e resolveria o seu efeito, tá? Pegaria o tesouro em questão. Ah, Lucard, e se tivesse 2 monstros, né? E eu usasse aqui a repreensão infernal, o poder da Ática que ataca todos os monstros na minha tile e conseguisse matar todos esses monstros. Conseguisse matar todos esses monstros. Independente de quantos monstros eu matei, todas as cartas de experiência desses monstros vão para a pool, tá? De todos que eu matei, mas eu só compro um tesouro. Mesmo se eu matei 1 ou 5 monstros na minha rodada, eu sempre vou comprar apenas um tesouro. Outra ação que pode ser feita, né, aqui na masmorra do Mago Louco, em Waterdeep. Deixa eu achar uma tile que tem armadilha. Suponhamos que tenhamos aqui, não é, uma armadilha nessa tile, tá? Se o meu personagem estivesse na tile onde tem a armadilha, eu poderia gastar uma ação para desarmar esta armadilha. Como eu faço isso? Eu rolo um D20. Se eu tirar de 1 a 10, eu falho em desativar a armadilha e ela é ativada acidentalmente. Se eu tirar de 11 a 20, eu consigo desarmar a armadilha com sucesso. Então a nossa Tiefling rolaria, tirei 14. Eu removeria a armadilha daqui sem revelar o seu conteúdo e deixaria ela junto com a pool de armadilhas, né, a reserva de armadilhas para ser recolocada no jogo futuramente. Mas se eu falhasse, por exemplo, tirasse um 4,
eu teria que ativar essa armadilha e virar ela. Toda armadilha que está escrito comprar, você precisa comprar uma da carta de armadilha e seguir as instruções dela, tá? Geralmente elas são colocadas na sua área de jogo junto com os seus monstros e vai ativar toda a fase de vilão do seu jogador. Mas a armadilha aí pode ter outros efeitos também, como por exemplo, com muita sorte você se livrou da armadilha, né? Não levou aí nada como efeito, ou muitas vezes você pode sofrer dano e por aí vai. Se você entrar num espaço de uma armadilha, tá? Sem desarmá-la, você automaticamente ativa essa armadilha, sofre o efeito dela, tá? Sofre o efeito da armadilha e, se possível, após o efeito, você pode continuar então o seu movimento que você já estava fazendo inicialmente. Beleza, galera? É assim então que funciona a ação de desativar a armadilha. Falamos então de todas as ações possíveis que você pode fazer na sua fase de aventureiro. Agora vamos falar da fase de exploração. Após você concluir a sua fase de aventureiro, você precisa passar para a parte de exploração, da fase de exploração, aonde você deve primeiramente verificar se você está em uma borda inexplorada ou não. O que é isso? Toda borda aonde for possível colocar uma tile, ou seja, onde não tem a parede, né, você pode reparar aqui no poço de entrada que aqui é possível pôr uma tile, aqui, mas aqui atrás não, porque aqui tem parede, não é? Então toda vez que o seu personagem terminar o movimento adjacente a uma borda inexplorada, você pode então explorar a masmorra e aí comprar uma peça de aqui da pilha da masmorra, tá? A missão vai dizer se você vai usar as tiles de masmorra ou se você vai utilizar as tiles de caverna, tá, galera? Então você vai comprar de forma... Opa, voou! Você vai comprar de forma aleatória uma peça e você vai posicionar a setinha da sua peça recém-comprada virada para a borda onde o seu personagem está, ou seja, para a borda inexplorada que o seu personagem acabou de explorar, tá, galera? Então, ó, virado sempre para a borda inexplorada da qual veio a exploração. Quando você faz isso, então, você tem que acionar cada símbolo aí comprado na tile em questão, na peça em questão. Podemos ver que essa peça veio com dois rostos aí do Mago Louco Halaster, que indica que é necessário comprar dois monstros, tá? Para este personagem que explorou. Então, a nossa Tiflin, que acabou de explorar, vai comprar duas cartas de monstro. Vai comprar a sua primeira carta de monstro, aonde ela deu muita sorte e aqui veio escrito não posicione nenhum monstro, tá? Mas vamos desconsiderar essa carta, vamos supor que ela comprou o veterano líder, então ele vai posicionar o veterano líder mais à esquerda, vai encontrar a miniatura dele e vai colocar em um dos símbolos de monstros da tile. Ele vai comprar então o segundo monstro, pois tinha dois símbolos de monstros lá, que foi um Grunk. Vai colocar aqui mais à direita do veterano líder, vai encontrar a miniatura do Grunk e também vai posicioná-la no próximo símbolo do monstro. Beleza, galera? Aí a fase de aventureiro, né? Desculpe, a fase de exploração da nossa Tiflin vai se encerrar. E nós vamos ir para a etapa da fase do vilão. Mas se a Tiflin não tivesse terminado seu movimento em qualquer borda inexplorada do tabuleiro, tivesse, por um exemplo, terminado seu movimento aqui ao lado do Cormac, e ela não explorou a dungeon, ela tem que comprar então uma carta de encontro. Exatamente, toda vez que você não explorar a dungeon, você precisa comprar uma carta de encontro, resolver essa carta de encontro, você vai ler essa carta de encontro e aplicar os efeitos dela. Os jogadores como um grupo podem decidir gastar a experiência que eles têm para cancelar o efeito de uma carta de encontro. Esse custo varia de acordo com a missão que você estiver jogando.
Por um exemplo, as missões de 1 a 4 custa 5 pontos de experiência para você cancelar uma carta de encontro comprada. Então, o jogador só pode cancelar uma carta de encontro quando ela é comprada. Após ela ser ativada, você não pode mais cancelar uma carta de encontro, tá, galera? Então, se você não explorar na sua fase de exploração, você tem que comprar uma carta de encontro. E também, galera, se você explorar, mas comprar uma peça que tenha seta preta, tá? Você vai posicionar a peça, igual nós fizemos aqui, porém você vai ter que comprar um encontro do mesmo jeito, porque as setas pretas são consideradas lugares mais perigosos da masmorra. Então, além de gerar inimigos, você também terá que enfrentar um encontro se tiver uma seta preta na tile aonde você explorou. Beleza, galera? Essa então é a fase de exploração. Verificado se você explorou ou não a tile, você vai passar então para a fase de vilão, a terceira e última fase aí do turno do jogador, tá? A fase de vilão funciona da seguinte forma: se você não posicionou, né, uma peça durante a sua fase de exploração, como eu disse, ou se você posicionou uma peça com um triângulo preto, a primeira coisa que você faz é comprar um encontro. Agora, se você explorou e não foi uma peça com triângulo preto, você pula a etapa de comprar um encontro e você vai diretamente para a etapa de acionar o vilão. Tá? O jogo tem alguns vilões, tá, galera? Todo monstro que a aventura diz ser um vilão, ele sempre ativa no turno de todos os jogadores. Então a primeira coisa a se fazer, independente do turno de qual jogador seja, mesmo que o vilão não esteja com aquele jogador, é ativar o vilão. Feito isso, ativa-se cada monstro que esteja posicionado à frente do jogador. Nós vimos que a Tiflin explorou e nós posicionamos 2 monstros na frente dela. Então ela vai ter que ativar todos os monstros que estiver à sua frente. Vale ressaltar, se quando você tiver que comprar um monstro para pôr à sua frente e você comprar um monstro repetido que você já tenha, você descarta aquele monstro e compra outro até que você compre um monstro que você não tenha, tá, galera? Agora, se outro jogador tiver um monstro igual, não tem problema, você vai ficar com um monstro igual. Isso, na verdade, vai aumentar a dificuldade, que eu vou explicar já já. Então, você vai ativar cada monstro que esteja na sua frente. Nós estamos vendo aqui que na frente da nossa Tiflin, temos, então, o veterano líder, tá? E temos também o Grunk. Então ele vai ativar sempre os monstros na ordem em que ele comprou. Então ele comprou primeiro o veterano líder, ele irá ativar o veterano líder. Como eu ativo um monstro aqui em Waterdeep? O monstro vem com a parte de táticas, tá? É como se fosse um 01, né? Para quem aí já estudou linguagem binária, né? Ou um verdadeiro ou falso. Você vai ler o texto que está escrito em negrito que diz: se o veterano líder está adjacente a um aventureiro, se sim, você vai continuar lendo. Se não, você já vai pular para o texto de baixo, que é o nosso caso. O veterano líder não está adjacente a nenhum aventureiro. Então o texto de baixo diz o seguinte: se o veterano líder estiver a uma peça de distância de um aventureiro, é a nossa questão. O aventureiro líder está a uma peça de distância, né? Anote aqui, ó, uma peça de distância da nossa Tiflin. Então é essa ação que ele vai fazer. Então nós continuamos a leitura do restante do texto. Ele se move até ficar adjacente ao aventureiro, que estiver mais perto, e o ataca com a sua espada longa. Muito bem. Qual aventureiro então está mais perto do monstro? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os 2 aventureiros estão à mesma distância. Quando isso acontece, o jogador ativo, que está ativando o monstro, escolhe, tá, em quem ele vai ficar adjacente para fazer o ataque. Como a guerreira tem a CA maior, ela vai escolher ela mesma, tá? E o monstro então vai realizar o ataque com a espada longa, como foi dito no seu texto, que é mais 8, causando aí 2 pontos de dano. Ele vai rolar então um dado de 20 faces, vai somar os mais 8,
onde deu 18, 10 com 8, passando a CA da nossa guerreira, que é 17. Então ele causa a nossa guerreira 2 pontos de dano, que nós vamos colocar aqui na ficha dela. Causou 2 pontos de dano. Em sequência, ativa-se então o próximo monstro, que de acordo aqui com a inteligência dele, né, com a tática dele, que é uma peça de distância, diz que o Grunk pula, ataca o aventureiro mais próximo e volta para o lugar onde ele estava. Isso não conta como um movimento. Então o Grunk vai fazer o mesmo ataque na guerreira agora com mais 5. 9 com 5, 14. Não foi aí o suficiente para passar a classe de armadura de 17 da Tiflin. Portanto, não acertou o ataque. A Tiflin fez aí um bloqueio contra o ataque do Grunk. Feito isso, galera, encerra-se então a fase de vilão e também a vez da Tiflin de jogar. E passa então agora para a vez do Cormac, do clérigo. O clérigo irá repetir todos esses passos que nós acabamos de explicar agora na sua vez de jogar, fazendo a sua fase de aventureiro, de exploração e a sua fase de vilão. Vale ressaltar que se tiver um monstro com o mesmo nome, com cada um dos jogadores, tá? Suponhamos aqui, então, vamos fazer uma situação hipotética para explicarmos, não é? Que o nosso Cormac explorou esta peça aqui e nasceu, então, um Grunk, que ele também colocou na sua frente, tá? E agora ele precisa fazer a fase de vilão dele, não é? Ele não vai comprar uma carta de encontro, pois ele explorou uma peça e foi um triângulo branco. Então ele vai fazer agora a sua fase de vilão, tendo que acionar um Grunk. Porém, existe outro Grunk em jogo na posse de outro jogador. Então ele ativa todos os Grunks que estão em jogo, mesmo que não esteja com ele, mesmo estando com outro jogador. E se esses Grunks não morrerem quando voltar o turno novamente da nossa guerreira Tiflin, ela tem que ativar os 2 Grunks também, até que você elimine aí um desses Grunks. Sempre que você mata um monstro, galera, primeiro é retirado o tipo do monstro que estiver na frente do jogador ativo. Ou seja, se o Cormac matasse um dos Grunks, primeiro ele retiraria o Grunk que está na frente dele, para depois, então, ele retirar o Grunk que está na frente da Tiflin, caso ele tivesse matado um segundo Grunk aí, conforme o nosso exemplo. Quando você precisar mover um monstro, então, de acordo com a carta tática dele, se o movimento não pedir para ele se mover adjacente a um personagem, mas pedir para ele se mover uma peça de distância ou até 2 peças de distância, você considera os espaços onde tem aqui a cara do Halaster, né, a cara do Mago Louco, como os espaços para qual esses monstros vão ficar, tá, galera? Então, se o monstro precisasse mover, por exemplo, para essa tile, ele ficaria no espaço aqui, ou nesse espaço, né, em qualquer um dos 2 espaços que tenha o rosto do Halaster. Se um desses espaços estiverem ocupados, o manual de regra diz que os jogadores escolhem, então, aonde esses monstros vão ficar, podendo ficar num espaço adjacente aí, da onde tem o rosto do Halaster, tá? É o único tipo aí de movimentação que na regra, né, de movimentação do monstro, que pode causar aí um pouco mais de confusão. E também nós temos aqui os espaços de emboscada, que são essa exclamação vermelha, tá, galera? O espaço de emboscada, né? Deixa eu virar aqui um mapa assim. Isso. Esses espaços, então, de emboscada, onde temos essas exclamação vermelha, pode acontecer coisas, né? Quando você compra um encontro, gere um monstro em cada espaço, no espaço de emboscada mais próximo de você. Acontece tal coisa no espaço de emboscada mais próximo de você. É uma referência, beleza, galera? O jogo, então, galera, ele possui algumas condições, tá? Você pode, por alguns motivos do jogo, ficar, por exemplo, em desvantagem. Quando você estiver em desvantagem, você vai posicionar essa ficha de desvantagem em cima da ficha do seu jogador. E o próximo ataque do seu jogador, você irá rolar o dado 2 vezes e vai ficar com o menor resultado.
Depois de ter feito um ataque em desvantagem, você descarta a sua desvantagem. Mas você também pode ficar em vantagem no jogo, o que é semelhante à desvantagem. A diferença é que você rola o dado 2 vezes e fica com o maior. Se você já tivesse em vantagem e por algum motivo fosse receber uma desvantagem, um anula o outro e você não ficaria com nada. O mesmo vale se você tivesse então uma desvantagem e fosse receber uma vantagem. Um anularia o outro. O jogo também, galera, tem outro efeito aí muito legal, que é o efeito de enfraquecido, tá? O efeito de enfraquecido, ele é uma condição, um status que fica aqui em cima, que ele diminui o seu total de pontos de vida de acordo com o valor de enfraquecido. Ele não é um dano, ele deixa você mais fraco e ele só pode ser removido por habilidades que removem condições ou por um pulso de cura que eu vou explicar já já. E note que o efeito de enfraquecido, galera, ele pode ser acumulado, tá? O livro de regras ele deixa bem específico que quando você cura um efeito de enfraquecido, você descarta todos os tokens que você tiver te enfraquecido. Então pode ser aí um efeito muito perigoso, pois ele debilita a sua vida, né, de forma gradativa e não pode ser aí retirado com uma cura normal. Além do efeito de enfraquecido, o jogo tem aí o efeito atordoado. O efeito atordoado, quando um jogador, tá, ele tá atordoado, ele não pode fazer um movimento de graça que ele tem durante a sua ação de aventureiro normal. Então ele só poderia fazer a sua ação. O movimento de graça ele não faz. Vale ressaltar que você pode gastar uma ação para fazer um movimento. Lembra? Você tem um movimento de graça e você pode também gastar uma ação para fazer um movimento. Então o jogador não faz o movimento gratuito dele quando está atordoado. Um monstro, quando está atordoado, é necessário que o monstro pule a sua vez de jogar. Ou seja, não faz nada no seu turno. Beleza, galera? Esses são aí os tipos de status, né? De desvantagens ou vantagens que tem em Waterdeep. Pulso de cura. A menos que a missão diga o contrário, os jogadores sempre começam uma dungeon, uma missão com 2 fichas de pulso de cura, tá, galera? 2 fichas de pulso de cura. O jogo tem uma regra variante aí, se você quiser deixar o jogo mais fácil, você pode aumentar essa quantidade de pulso de cura. Se você quiser deixar ele mais difícil, você pode diminuir essa quantidade de pulsos de cura. Como funciona o pulso de cura? Todo início da minha fase de aventureiro, eu preciso verificar se o meu personagem tem 0 pontos de vida. Se no início da minha fase de aventureiro o meu personagem estiver com 0 pontos de vida, ou seja, ele recebeu dano até que todo o seu PV tenha sido retirado, a miniatura precisa ser deitada, o que simboliza que o personagem está gravemente ferido. Mas o pulso de cura é um extra, uma força a mais que esse personagem reúne para voltar e continuar lutando, continuar combatendo. Então é consumido uma das fichas de pulso de cura, você vira essa ficha ou retira ela da mesa para simbolizar o seu uso, tá? Você volta o personagem e você recupera uma quantidade de vida igual ao valor de pulso descrito na ficha do seu personagem. E o personagem já pode então fazer o seu turno, fazer a sua jogada. Porém, se chegar a vez de um dos jogadores e ele estiver nessa condição, não é? Com 0 pontos de vida e não houver mais fichas de pulso de cura disponíveis, a aventura é perdida, é o fim da aventura. Podemos dizer aí que, como nos bons jogos de videogame, você tem 2 vidas em Waterdeep, que é utilizada aí de modo coletivo. Vale ressaltar, galera, que quando um personagem está com 0 de vida, qualquer cura que for administrada a ele, qualquer valor de vida que for administrado a ele, esse personagem volta ao combate. Talvez aí uma estratégia para você poder economizar aí os seus pulsos de cura. Beleza? É assim então que funciona o pulso de cura em Waterdeep. Lembrando que o pulso de cura remove o status de enfraquecido. Beleza? Isso é um turno de Waterdeep. Eu não considero um jogo difícil, tá? Difícil na questão das regras, mas ele é difícil de se jogar, tá?
Dependendo da sua falta de sorte aqui nas tiles e nos encontros, o mapa pode ficar muito cheio de inimigos. Você pode ter dificuldades aí para vencer o jogo, mas ele tem umas regras que eu considero umas regras simples, né? Considero até um ótimo board game de entrada, né? Para você incluir aí pessoas no hobby, porque ele é muito fácil de se jogar e muito rápido também. Quando você completar então uma missão, uma dungeon em Waterdeep, a masmorra do Mago Louco, você volta para o Portal Bocejante e lá no Portal Bocejante os seus aventureiros aí têm uma série de ações que eles podem fazer, tá? Entre essas ações que os jogadores podem fazer é escolher novos poderes que eles podem levar para as missões, respeitando aqui a quantidade de poderes descritos nas suas fichas, desde que eles não ultrapassem esses limites. Todo o dano e todos os efeitos negativos que eles tenham são curados, são removidos, eles começam a próxima aventura completamente regenerados. E então você tem uma série de ações que você pode fazer lá no povoado, no Portal Bocejante, que você vai poder fazer ou não de acordo com o que o livro do cenário disser que você pode fazer. Você pode verificar no livro do cenário quais dessas ações são permitidas de acordo com a aventura que você se encontre. Porém, uma dessas ações é comprar, visitar a loja, comprar itens, da qual você precisa comprar cartas até que saia itens, tá, galera? Só o que sair itens, tá vendo? Essas peças com as bordas verdes são cartas de sorte, não são itens. Então você vai comprando cartas até que você consiga colocar 4 itens na loja, tá? Pode ver que os itens eles têm essa borda mais escura, né? Mais uma espécie de um marrom aí, quase um cinza, né? Então você posiciona lá até ter 4 itens na loja. Os jogadores podem ou não comprar esses itens, fica a critério deles, de acordo com a quantidade de golds que ele tem. E eles também podem vender os itens que ele possua. Note que um item aqui embaixo, ele tem um valor de compra, tá? Ó, ele tem um valor de compra e ele também tem um valor de venda. Você então pode sempre vender um item pelo valor de venda dele, beleza? Essa então é uma das ações que você pode fazer no Portal Bocejante, que é a loja de itens. Outra ação que você pode fazer quando você está no povoado, ou seja, entre missões, é trocar itens e peças de ouro entre os jogadores. Essa troca não precisa ser uma troca justa. Caso um jogador ele queira, ele pode dar e não receber nada em troca de outro jogador. Então, em Waterdeep, os jogadores podem trocar itens e peças de ouro. Essa, então, é a ação de troca que você pode fazer entre uma aventura e outra. Outra ação que você pode fazer quando você está no Portal Bocejante, quando você está na cidade, não é? Entre uma aventura e outra, no povoado, é subir o seu personagem de nível de acordo com as limitações da campanha. Você pode subir um personagem de nível de acordo com o que a campanha limita. Se você verificar o livro de cenário, você verá que das aventuras de 1 a 4 você pode alcançar no máximo o segundo nível. E assim por diante entre as outras aventuras. Então, nas aventuras de 1 a 4, você poderia pagar um valor que é o nível vezes 1000 PO, o nível que você quer alcançar vezes 1000 PO para que você possa subir de nível. Logo, o nível 2 de um personagem custaria 2000 POs. Você poderia então pagar 2000 golds, 2000 peças de ouro, tá, galera? E você pode então virar a ficha do seu personagem, ganhando então mais 1 de CA, 2 pontos de vida e o valor de pulso aumentando em 1, e você pode escolher então um poder diário adicional quando você chega no segundo nível. Não é? Então você pode pagar o valor de 2000 POs e subir. Quando você puder subir para os próximos níveis, terceiro e quarto nível, você também, galera, vai poder ganhar essa fichinha aqui, tá? A fichinha de terceiro nível, tá vendo? Você vai pôr ela aqui, ó, sobre as estatísticas do seu personagem. Ó, vai ficar mais ou menos dessa forma. Tá vendo? Onde também vai mudar aí os seus
valores, tá, galera? Vai mudar aí os valores, onde no terceiro nível, aqui diferente, né, do outro, você não vai ganhar, né, mais 1 de CA, mas vai ganhar mais 2 de vida, vai ganhar 0 de deslocamento, mais 1 de valor de pulso, um poder utilitário e um poder de especialista da sua classe. O mesmo vale para o quarto nível, você vai poder virar então e ganhar os bônus aqui do quarto nível. Vale ressaltar que você acrescenta isso aqui com os valores da sua ficha, não é? Você vai somar, não é? Esses valores aqui com os valores originais que você já tinha na sua ficha a partir do segundo nível. Beleza, pessoal? É assim que você sobe de nível também em Waterdeep, a masmorra do Mago Louco. Outra ação, então, que você pode fazer estando no povoado entre missões é comprar, então, uma ficha de aumento, tá, galera? Tem essas fichas aqui, tá vendo? Por exemplo, ó, recuperar 2 de vida, né? E aqui tá escrito a partir de qual local você pode comprar ela quando você estiver no portal bocejante, que é as aventuras de 1 a 4. Por 600 peças de ouro você pode comprar este aumento. Tá, pessoal? Um jogador pode ter um número de aumentos igual ao nível dele. Portanto, nível 1, 1 aumento, nível 2, 2 aumentos, tá? E essas fichas de aumento funcionam da seguinte forma, tá, galera? Elas ficam aqui com o seu jogador e quando você a utiliza durante o jogo, você vira ela, tá? E ela não pode mais ser utilizada durante aquela aventura, mas para as próximas aventuras ela vai estar disponível. Né, uma ficha aí que você pode escolher a melhor hora para estar usando. E diferente dos itens e das peças de ouro, as fichas de aumento não podem ser trocadas entre jogadores. Tudo bem? Então essa é mais uma ação e a última, né, das ações que é possível você fazer então estando no povoado, né, estando entre missões, seja no portal bocejante ou seja depois nas próximas localidades que você vai estar para o restante da aventura, galera. É assim que funciona, então, a masmorra do Mago Louco, o Waterdeep, beleza? Após você finalizar, né, o seu jogo, você pode, né, entrar no site da Galápagos e pegar o arquivo dessa folha aqui, tá? Que vem no manual de regras, que serve para você fazer o save do seu jogo, né? Salvar as informações como as peças de ouro que seu personagem tem, os itens e as fichas de aumento para que você possa começar, né, o modo campanha, a próxima aventura já com as coisas que você possui. Outra coisa que é muito importante, não é? É quando você for guardar o jogo, você vai misturar, não é, novamente o seu baralho básico, né, com o baralho avançado, se você jogar com mais de um grupo, por exemplo, isso pode ser feito perfeitamente. Só se recorde que quando você for jogar uma aventura, por exemplo, se eu for jogar a aventura de número 4, eu preciso vir aqui no final de cada aventura, onde está escrito quais cartas eu removo e adiciono no meu baralho, e todas as aventuras que eu já passei, né, ou seja, se eu vou jogar a aventura 4, a aventura 3, 2 e 1, eu faço essas modificações e deixo o meu baralho adequado, então, para a aventura que eu estou jogando em Waterdeep, a masmorra do Mago Louco. Galera, eu espero que vocês tenham entendido a regra, tá? Estou à disposição aí, vocês podem tirar as dúvidas aí nos comentários do YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já peço que, por favor, se possível, vocês deixem um like, se inscreva no canal, galera. Se inscrever no canal é muito importante, me ajuda bastante, tá? Eu que estou começando um trabalho aí agora no YouTube. E se você está gostando do conteúdo do meu canal, se você pretende aí, né, tá usufruindo do conteúdo que eu estou fornecendo, eu peço que você se inscreva no canal aí, se torne um inscrito do meu canal, que vai ser um prazer poder continuar produzindo vídeos aí para vocês. Então, aquele abraço e até a próxima.